Esse vídeo é a solução de um trabalho acadêmico desenvolvido durante a disciplina de Sistemas Operacionais. Nele, eu e meus amigos Lucas e Renata iremos executar e explicar os códigos que desenvolvemos utilizando a linguagem de programação C. Os códigos estarão na descrição do vídeo junto aos nossos contatos. A descrição deste segundo trabalho é esta que está aparecendo na tela. Nele, nós abordamos o problema clássico do produtor e consumidor, onde trabalhamos com o gerenciamento de processos de um sistema operacional. Para controlar o acesso das variáveis e garantir o sincronismo das operações, nós vamos utilizar semáforos. Não esse tipo de semáforos. Os semáforos que estou me referindo são variáveis especiais protegidas que ajudam a controlar o acesso de recursos compartilhados. Um exemplo dessa variável é a pthread mutex. Além disso, também iremos falar sobre a espera ociosa. O problema do produtor e consumidor, resumidamente, é um buffer com vários processos. Processos que vão pôr informações no buffer, esses são chamados de processos produtores, e processos que removem informações do buffer. Esses processos são os processos consumidores. É comum neste problema trabalhar com sincronia de processos em uma região crítica, ou seja, uma região que possui recursos que são compartilhados entre processos. Também foram tratados assuntos de espera ociosa, que é a espera da liberação de um recurso por meio da exclusão mútua. Também tem o escalonamento de processos e o uso de primitivas up e down para controle de tempo e uso de CPU. Lembrando que isso são soluções comuns para esse tipo de problema. Na nossa solução, dentro da máquina virtual, criamos a pasta trab2, onde está o arquivo prodcons.c, correspondente à nossa solução. Nele temos 4 bibliotecas. A StudLib comum, que utilizamos várias funções durante o trabalho. pthread.h, que são as bibliotecas para a construção de threads. A UniSTDH, que é a biblioteca que fornece os APIs, sistemas operacionais. E também criamos a biblioteca Kiwi, que é para manipular as filas no buffer, com processos produtores e consumidores. No início da nossa solução, a gente cria, então, num espaço onde é acessível para qualquer processo ter acesso a essas variáveis. A gente cria o tamanho do buffer, limitado, como 10. A gente cria a quantidade de produtores, a quantidade a ser produzida por cada produtor e o número de consumidores. Criaremos, então, a função que representa a operação dos produtores. A gente passa como parâmetro um ponteiro genérico do tipo arg, pois quando a gente cria uma thread, é esperado que seja um argumento desse tipo, void arg. E é o terceiro parâmetro de quando a gente cria uma thread. Então, vai ser a nossa fila no buffer. A gente inicia aqui uma iteração para que os produtores produzem de 0 até a quantidade que podem ser produzidos, né? A gente cria um espaço na memória com o valor que vai ser inserido na fila, e o valor que vai ser inserido é o valor da iteração do for. Então, a gente chama a função enqueue, que ela vai ser explicada mais para frente, colocando o valor na fila do buffer. E também a gente fez essa condição para que os produtores e os consumidores eles fiquem trocando o acesso na região crítica. Assim, a gente elimina a espera ociosa dos processos. Então, nesse caso, a thread do produtor ela vai dormir e ela vai ser desperta quando o consumidor tiver removido um ou mais itens do buffer. A gente criou também aqui a função do consumidor, que foi passado o mesmo ponteiro genérico. A gente criou uma iteração de modo que a gente dividiu igualmente o que foi produzido pelos produtores para que os consumidores consumissem, né? Então, a gente utiliza a função dequeue para tirar um item do buffer, que ela vai ser explicada mais para frente. A gente recebe ela como parâmetro para que, então, a gente pode liberar o espaço na memória dela.
Nesse caso também, fazemos a utilização da nossa condição de controlar a região crítica, né? Podendo só o consumidor ou o produtor acessar a região. Nesse caso, o consumidor vai ficar dormindo por um momento até que o produtor produz um ou mais itens. Na nossa main, a gente inicia aqui com a variável de iteração da criação das threads, o buffer limitado, e inicializaremos a fila. Criaremos as threads aqui, tipo, produtores do tipo da thread, né, da biblioteca. Então, com a chamada de sistema cliente, a gente cria a thread passando o produtor e a thread do consumidor. Então, a gente também utilizou, por fim, a chamada de sistema join, que ela faz com que a thread dos produtores e dos consumidores sejam sincronizadas. No Kiwi, utilizamos 3 bibliotecas. A pthread, que também utilizamos no Prodcons, lembrando que ela serve para gerar fluxo de threads simultâneos. A stdio.h, que contém funcionalidades básicas como printf. E a sys/syscal, que é uma das bibliotecas das chamadas de sistema. Na construção de uma fila, criamos uma estrutura com um buffer limitado, uma constante para definir o limite, variáveis como a tem, que conta quantos elementos tem na fila, a nextIn e nextOut, uma que marca a posição de inserção de uma nova informação, e a outra a posição da informação a ser removida. E temos as threads, a mutex, que controla o acesso de recursos compartilhados, a empty, que guarda lugares vazios, e a full, que guarda lugares cheios. A função de inserção que criamos é a enqueue, e ela recebe como parâmetro o valor a ser inserido e a fila. Aqui utilizamos uma das funções da biblioteca sys/syscal, e essa variável vai receber o ID da thread. Após isso, iniciamos um semáforo binário bloqueando a região crítica com a thread mutex. Verificamos se a fila está lotada e, se estiver, colocamos o processo em espera. Após isso, após printarmos a produção e inserção de uma nova informação no buffer, inserimos o valor e acrescentamos 1 na quantidade de elementos. Após isso, passamos para a posição seguinte. E caso chegue ao fim da fila, com este comando a gente pode promover o retorno ao início da fila. Por fim, liberamos as threads bloqueadas e o acesso à região crítica. Bom, agora falando sobre a função da queue, que serve para remover elementos da fila do buffer. O único parâmetro que nós passamos é a struct queue, que representa a fila do buffer que a gente está utilizando. Na primeira linha, nós associamos a variável inteira t a syscal sys_getShid, que é responsável por obter o ID da thread atual. Na linha seguinte, nós obtemos acesso exclusivo ao buffer limitado, bloqueando o acesso à região crítica. Na próxima linha, nós verificamos se a fila do buffer está vazia. Se estiver vazia, ela vai entrar em modo de espera, até que ela tenha algum item novamente. Aí depois nós associamos a variável value, o elemento a ser removido, para retornar no final da função depois. E depois nós imprimimos uma mensagem com o ID da thread e o elemento que foi removido. E depois nós decrementamos a variável tam, que representa a quantidade de elementos na fila. E como nós acabamos de remover um elemento, faz sentido decrementar. E depois nós incrementamos o nextOut, que representa a posição do próximo elemento a ser removido na fila do buffer. E na próxima linha nós fizemos o mod do nextOut com a capacidade da fila. E o que significa? Significa que
ao chegar no fim da fila, se tiver alguma posição livre no começo, ao dividir pela capacidade, nós vamos fazer retornar ao início. Então faz com que a fila seja circular. E por fim, nós desbloqueamos o acesso à região crítica e desbloqueamos as várias threads bloqueadas que estavam esperando pelo mesmo sinal. Além de ter retornado o value que nós dissemos anteriormente. Agora sobre a interação e os resultados, depois da implementação dos programas, nós vamos para o diretório e utilizamos o comando gcc-o nome _exec -pthread nome do arquivo.c. Com isso a gente quer dizer o quê? GCC é o compilador que a gente usa para os programas em C. O -o minúsculo indica que o arquivo de saída vai ser nomeado, que é o próximo comando a ser utilizado ali, inclusive. O -pthread é uma flag que adiciona suporte ao multithreading com o uso da biblioteca pthread.h. E depois é o nome do arquivo, que no nosso caso é prod_const.c. E depois disso, nós podemos executar esse programa com _, e o nome do executável. E depois de executar esse programa, nós temos a seguinte saída mostrada na figura do slide, que mostra que são inseridos vários elementos na fila do buffer e depois do produtor ter sido colocado para dormir, o consumidor passou a remover itens do buffer. E depois disso, o produtor reiniciou o seu processo de inserir elementos no buffer, parando só quando não tem mais elementos livres ou se a condição de troca de threads foi atendida. O que aconteceu antes ele faz. E por fim, nós podemos concluir que foi possível perceber que os princípios de sincronização dos processos foram atendidos, porque os produtores inserem no buffer até serem colocados em modo de espera, e só então o processo começa a agir, o que mantém esse ciclo até o fim da execução. Todas as atualizações do buffer foram feitas em uma região crítica, e por isso a exclusão mútua foi respeitada. E para isso nós utilizamos o semáforo binário, ou mutex. E além disso, durante a implementação foi muito bom ver que a gente precisa tomar muito cuidado quando utiliza semáforos e threads, porque uma mudança qualquer pode acabar levando um erro em cascata e você acaba não sabendo onde fica o erro. Então precisa tomar muito cuidado ao implementar ambas as coisas. E esta foi a nossa solução para o problema produtor e consumidor. Lembrando que na descrição deste vídeo está o link do GitHub, onde estão os códigos que desenvolvemos, e os links das redes sociais e meios de contato, meu, do Lucas e da Renata. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está nos assistindo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e nos vemos em um outro vídeo. Até a próxima!